E aí, cara, logo depois aí você teve essa fase do São Paulo insanamente vitoriosa, né? E você fez parte de tudo isso e tal. Eu, na época, achava que isso era um momento que não ia acabar, né? Que o São Paulo ia ser uma máquina para sempre, porque o jeito que as coisas estavam andando, a gente vê como o São Paulo estava organizado da maneira que os outros times não estavam. Tinha o Muricy fez um trabalho lá que é histórico, né, para o futebol brasileiro. E você lembra de como foi a construção disso para chegar nesse momento tricampeão, a Libertadores Mundial, a porra toda? Sim. Sabe? Lembro. Conta pra gente um pouco. Bom, primeiro, a gente perdeu a Libertadores 2004 no último lance contra o Once Caldas, lá, semifinal. Um lance impedido e a gente perdeu. Aí voltamos, tivemos um jogo lá no Pará, fizemos um brasileiro, perdemos, jogamos com o Palmeiras aqui no Pacaembu. O Rogério tomou um frango lá e o Luiz Fabiano também perdeu um pênalti. Uma coisa, tudo ruim veio naquela semana. Entrou uma crise bárbara, né, entre política e de resultado e tal. Vamos em frente, é assim mesmo e tal, papapá. E mantivemos a mesma linha. Só que aí veio o final da lei do passe, né? Esse foi um ponto super importante. São Paulo sempre teve bons, grandes advogados na sua história, né? Os presidentes, a maioria foram advogados. E aí o pessoal começou a estudar isso e falar, bom, vamos atrás dos jogadores que encerram o contrato. E aí a gente foi atrás do Danilo, atrás do Mineiro, do Josué, do Fabão, trouxemos o Júnior de volta, o Cicinho, e aí compusemos uma equipe mais cascuda, porque a equipe que perdeu a Libertadores era muito jovem, era praticamente quem veio da base. Era o Rogério, Gabriel, Jean, Júlio Santos, Fábio Santos, Alexandre, Simplício, e alguns mais aí, mas só para ter uma ideia assim, que era time tudo da base. Ó, a gente vai ter que fazer algo um pouco mais carregado aí para dar resultado. E trouxemos esses jogadores. E até o pessoal à época dizia, o São Paulo roubou nossos jogadores, porque essa lei não vai pegar. Quer dizer, achavam que a lei não ia pegar. Essa lei não pode. Acabou o contrato, o cara está livre, a vida inteira a gente viveu de transferência, né, e tal. Então, só para eu entender, essa coisa de acabou o contrato, o cara tá livre, surgiu aí. Foi nessa época. Antes era como? O cara ficava preso pra sempre até alguém pagar? Ficava. É mesmo? Até alguém pagar. Caramba. Até alguém pagar, que é um absurdo. Por outro lado, essa forma também de fazer um contrato muito curto faz com que você invista num jogador da base dos 12 aos 20 anos, 20 ele vai embora, livre. Teve muito jogador que forçou a saída dessa maneira e o São Paulo e qualquer clube é obrigado a vender pelo resto do contrato. O cara, para não ficar mal, falar, então eu saio 6 meses antes, mas te dou um troco aí, então já que eu vou perder, dá o troco, né? Isso aconteceu. Esse menino que está no Botafogo também foi um dos que tentou, forçou para sair e tal, o Chelsea levou, ficou um tempão lá e Piazon, Lucas Piazon é um deles. Vários, o próprio Oscar forçou a saída e tal. Mas fica o contrato muito vulnerável, muito vulnerável. Quando eu falo de promessa, aí entra aquela história que eu já falei. Se você vai pagar por todos os seus promessas um valor de mercado, você quebra. Porque um vai dar certo, 2, 3 vão dar certo. O resto vai ficar com o contrato pagando aí 5 anos, um caminhão de dinheiro e o cara não tá jogando. Vai ter que pagar pro cara jogar em outro clube. Tá certo que fazem isso também com o Daniel Alves hoje, depois de tanto tempo vou entrar nessa, né? Mas paciência. Então, o futebol ficou vulnerável, do ponto de vista de formação de base, mas ficou justo para o atleta poder sair no momento que o contrato se encerra. E se você for competente e o cara for bom, você no meio do contrato, você pega e fala, ó, vamos renovar. Você já confia no cara. São Paulo não fez isso com o Miranda. Miranda foi embora. Né? Podia ter ficado. Eu fui um dos caras que tentou o tempo todo renovar o contrato dele. Um deles chegou para mim e falou, ó, Marco, cansei de esperar e tal. Esse ponto de vista era muito duro. Não, espera. E onde acabou? Você falou do período que não ia acabar. Acabou quando o São Paulo achou que tudo que ele fazia estava certo. Entrou a soberba. O maior adversário de um clube de futebol é a soberba. Não é o Vasco para o Flamengo, não é o Corinthians para o São Paulo ou Palmeiras, não é o Grêmio para o Inter. É a soberba de quando você está ganhando. O brasileiro não sabe ganhar. Ele executa o seu domínio, ele faz aquilo ser muito maior, não acredita no dia seguinte. Futebol, cada dia é um dia. Cada ciclo é 2, 3 anos.
E se você não se preparar para o próximo ciclo e ficar festejando, o outro se prepara e te pega. Então, você tem um time bom, um CT bom, tudo bom. Putz, esse é o modelo. O modelo Palmeiras foi lá, fez um modelo melhor, parecido e melhor. Corinthians foi lá, da forma como foi, vai lá e faz o seu modelo. E aí fica mais difícil. Você achou que ninguém ia competir com você. Eu falo muito isso. Todo mundo fica parado no tempo. Isso. Assim, o cara tem a padaria dele lá, o bairro inteiro só vai lá e tal. E o cara começa a tratar mal o cliente. Começa, aí vem um coitado lá, monta uma pontinha lá, tal. O que é bom lá? Lá é ruim é o sonho. Fazer um sonho melhor. Quando vê, inverteu o negócio. Pô, o cara roubou minha freguesia. Meu filho, desculpa aí. Só trabalhei diferente, entendeu? Então é isso, é você saber que tudo termina, todo dia seguinte você tem que trabalhar de forma como se o que passou não existisse. Mas o cara fica lá falando, contando história, não adianta. Futebol não adianta contar história, é bom contar história, é bom, eu conto, o meu tempo é ótimo, mas o meu tempo não resolve hoje.